Olá, querido irmão, querida irmã, catequizando, catequizanda da Paróquia Espírito Santo. É uma alegria enorme estar aqui com você para mais um encontro. E hoje o nosso tema será Jesus, a solução de Deus. Vamos fazer a nossa oração inicial? Estamos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece, em vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Para iniciarmos nosso tema, vou compartilhar minha tela com você. Iniciar aqui a apresentação. Vamos falar de Jesus, a solução de Deus. Fala, Júlio, mas a solução de Deus para o quê? A solução de Deus para a nossa salvação. Porque nós não podemos nos salvar por nós mesmos. Nós não conseguimos nos salvar. E por quê, Júlio? Vamos entender melhor. Nós temos algumas questões que nós não conseguimos resolver sozinhos. Primeiramente, nós temos 3 inimigos que não podemos vencer. Primeiramente, o demônio. Num segundo momento, o corpo. Num terceiro momento, o mundo. O demônio é um ser estritamente espiritual, ele é somente espiritual. Apesar de ele não ser onipresente, onisciente, onipotente, ele tem sim um poder enorme para influenciar muito negativamente a sua vida. O nosso corpo, as dificuldades que nós temos com o nosso corpo, muitas vezes não conseguimos controlar o nosso corpo. Por isso que pecamos pela gula, por isso que pecamos pelo excesso de álcool, pelo uso de drogas, pela pornografia, porque não temos a capacidade de controlar o nosso corpo e a nossa mente, não temos a capacidade de frear os impulsos físicos que nós temos. E aí tratamos da concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. Você já deve estar familiarizado com este termo. E o mundo, Tantas e tantas ofertas que o mundo nos oferece, que o mundo nos traz, muitas vezes caímos em algumas delas. Sem a ajuda que vem do céu, sem a vinda de Jesus, nós não podemos vencer o demônio, o corpo e o mundo. Esse é um dos pontos que foi extremamente necessária a vinda do Cordeiro de Deus. No segundo ponto, a gente não consegue sair do domínio do mal sozinhos. Se não estivermos com o nosso coração em comunhão perfeita com Deus, não conseguimos sair do domínio do mal. Estaremos aprisionados, a gente não consegue se libertar do pecado. E muito menos pagar o pecado do mundo. Aquele pecado original que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, Aquele pecado original não pode ser pago por nós mesmos. Ele teve que ser pago por Jesus, derramando o seu sangue na cruz. Se não fosse por isso, nós ainda estaríamos devendo a Deus com a nossa própria vida. E olha que interessante, a palavra de Deus em Romanos, capítulo 7, versículo 19, diz o seguinte: com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. A título de curiosidade só, eu uso a Bíblia de Jerusalém, tá? A Bíblia de Jerusalém é uma excelente Bíblia de estudo, e ela tem a tradução mais fiel dos originais, tá? Então, se você ainda não tem uma Bíblia, eu aconselho que compre a Bíblia de Jerusalém, tá? Então, olha só, não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que eu não quero. Nós temos uma inclinação natural para fazer o mal. Por conta do pecado original que herdamos, nós temos essa inclinação natural. E aí sim, nos aproximamos de Deus, conhecemos mais, passamos a amá-lo, queremos fazer o bem, temos a intenção de fazer o bem, mas mesmo assim o que sai de nós é o mal. Já aconteceu isso com você? De você falar, por exemplo, puxa, eu estava com tanta boa intenção e acabou dando tudo errado. Não era isso que eu queria dizer.
Eu falei algo com uma intenção e acabou a pessoa se ofendendo. Não era isso, não era essa a minha intenção. Ou seja, você planejou fazer algo bom, mas o que saiu de você foi mal. Não foi o bem. É interessante, São Tomás de Aquino, ele discute essa questão do mal de modo muito interessante. Ele fala que o mal não existe. Fala, mas Júlio, que loucura é essa? O mal não existe? Ele falou, São Tomás de Aquino fala, não. O mal é um não ser. O mal não existe, é um não ser. Filosoficamente falando, o mal é um não ser. O mal é a ausência do bem. Onde tem aquele espaço onde o bem não atua, ali o mal impera. É da mesma forma que a escuridão é um não ser. A escuridão é a ausência da luz. Fisicamente falando, não religiosamente falando. Se você está num ambiente escuro, é porque ali há a ausência da luz. No momento que você liga a luz, a escuridão desaparece. O mal da mesma forma. O mal é a ausência do bem. E São Tomás de Aquino, até de forma santa, ele divide o mal em duas categorias. O mal de pena e o mal de culpa. Exemplo. Imagine que eu quero fazer um círculo para demonstrar para vocês. Imagine aí na sua cabeça eu fazendo um círculo, só que eu não acabo esse círculo, ele não se fecha, ele vira a letra C. Este é um círculo bem feito ou mal feito? Fala, Júlio, olha, se você queria fazer um círculo, esse círculo está mal feito, porque você não completou. Exatamente. O mal é a ausência do bem. Falta algo que te completa. É um círculo mal feito. Ele é mal. Esse é um mal de culpa. Eu fiz esse círculo intencionalmente mal feito. Intencionalmente mal feito. Porque eu quis. Porque eu fiz assim. Da mesma forma que as pessoas fazem o mal, simplesmente por terem escolhido fazer o mal, eu fiz o círculo mal feito porque assim eu queria. E qual é o mal de pena? O mal de pena é quando eu faço esse círculo intencionalmente para mostrar para você que aquilo está errado. Está mal feito? Sim. Eu vou ser penalizado? Vou, porque vocês vão me criticar. Então esse é um mal de pena. Algo de mal aconteceu para que algo de bom se tirasse daquilo. É uma questão profunda da filosofia de São Tomás de Aquino. Mas nós vamos ver com mais calma isso, mais profundamente. Ou seja, o mal ao que somos inclinados, ele é a ausência do bem. Então nós precisamos nos aproximarmos de Deus para que a gente complete e afugente o mal da nossa vida. Preencha a nossa vida de bem. Mais um ponto. O homem é de natureza pecadora. Nós herdamos essa natureza dos nossos primeiros pais. Nós herdamos o pecado original dos nossos primeiros pais. Você, querido irmão, querida irmã, não consegue se mudar sozinho. Você não tem força para se renovar. Você não consegue ser uma criatura nova partindo de si mesmo. Você não consegue mudar o seu coração. Você precisa do auxílio que vem do céu. Então entendemos que sozinhos nada podemos. E ponha isso de uma vez por todas na sua cabeça. Não há como sermos autossuficientes. Nós precisamos do amor de Deus, da misericórdia de Deus na nossa vida. Muito bem. Sabendo disso, podemos resumir tudo em: o homem não pode salvar-se a si mesmo. E quem pensa assim está cometendo um erro terrível. Está cometendo um erro terrível. É tempo de começar a entender que sem Deus, sem o auxílio que vem do céu, você nada pode. Bom, então a equação é simples. Já que nós, por nós mesmos, não conseguimos chegar a Deus porque somos falhos, e somos muito falhos, Deus então chegou até o homem.
Quando tudo parecia sem solução, quando tudo parecia perdido, brilhou uma luz nas trevas. Deus cumpriu a sua promessa de salvação. E eu quero ler para vocês o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Preste bem atenção, deixa eu só abrir aqui na página correta. Eu já separei tudo certinho para que a gente não perdesse muito tempo. Olha o que nos diz o evangelista João. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado. É preciso que a gente entenda bem. É preciso que a gente entenda bem esta parte, tá? Deus nos amou tanto, e nós já vimos essa questão, porque Deus nos criou, né? Deus amava tanto que precisava transbordar esse amor, mas nos dotou do livre-arbítrio. Então, dotados de livre-arbítrio, Adão e Eva foram seduzidos pela serpente e trouxeram toda essa herança para nós. Mas Deus não parou de amar o mundo. Vendo no que o mundo tinha se tornado, ele enviou o seu Filho único para que todo que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. E a luz brilhou nas trevas. A salvação chegou até nós. Chegou até nós Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach do aramaico é Jesus Cristo o Messias. Então, na linguagem original de Jesus, de Maria, de José, daquela época, daquele povo, o nome de Jesus era Yeshua. Yeshua. E a palavra significa salvar, ou seja, a salvação, a luz que brilha nas trevas. Essa palavra, olha que interessante, né? Ela é muito parecida com Yeshua, com H no final, que quer dizer a salvação. Então, Yeshua é o salvar, é o verbo. Yeshua é a salvação. É uma redução ainda de outra palavra, Yehoshua, que significa Deus salva. Chegou a salvação para nós. Chegou aquele que vai nos ajudar na luta, na batalha contra os nossos inimigos, que vai nos tirar do domínio do mal, que vai pagar o nosso pecado no mundo, que vai nos libertar do pecado, que vai nos ajudar a fazer o bem e tão somente o bem, querido irmão, querida irmã. Chegou Yeshua HaMashiach. Então, quem é Jesus, Yeshua, o Salvador? Ele é o nosso médico e o nosso remédio. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por ele os nossos pecados foram apagados. Ele é aquele que destrói a raiz que origina todo o mal da terra. Foi ele que pagou o nosso pecado original cometido contra os nossos primeiros pais. E o que ele faz por nós? O que Jesus faz por nós? Ele perdoa os nossos pecados. Essa imagem que você vê é do filme A Paixão de Cristo, que foi baseado nos escritos de Santa Catarina Emmerich, de Beata Catarina Emmerich, que teve visões sobre a Paixão de Cristo, e vendo o filme, Papa Bento XVI disse: foi desta forma que aconteceu. Então você vê Jesus chagado, e todas essas chagas são todos os pecados do mundo. Jesus, numa aparição, disse que a chaga do ombro, da cruz que pegava no ombro, que rasgou a pele, a carne e tocava o osso, imagina a dor que Jesus sentiu. Essa chaga foi a mais dolorida, porque essa chaga é aquela chaga causada pelo pecado contra a castidade. Todo pecado contra a castidade chagou Jesus mortalmente. Nós devíamos a Deus uma conta adquirida pelo pecado original. Era a nossa dívida. Mas Jesus
pagou a nossa dívida morrendo na cruz. Vamos ler o que nos diz o evangelista Lucas. Evangelista Lucas, no capítulo 23, no versículo 34. Deixa eu pegar aqui para vocês. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois disso, repartindo suas vestes, sorteavam-lhe. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E é assim também que Jesus reza por nós todos os dias, quando estamos nos desviando do caminho, quando estamos abdicando de toda essa salvação, quando estamos renegando a misericórdia, o perdão, todo o amor que vem de Deus. Jesus olha ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque tudo isso que você vê aí foi por você. Foi para lhe libertar da morte, foi para lhe libertar do demônio, foi para lhe libertar do seu próprio corpo, foi para lhe libertar do mundo, foi para lhe libertar do pecado. Tudo isso foi por você. E hoje muitas e muitas pessoas renegam a dor, o sofrimento, renegam o amor, renegam a salvação, renegam a misericórdia. Mas a verdade, querido irmão, querida irmã, é que Jesus morreu por nossa dívida. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus é aquele que nos liberta. Ele não só perdoa os nossos pecados, mas ele evita que você volte a cometê-los. Ele lhe dá condição para evitar aquele pecado. Você entende? Não só lhe perdoar aquela bobagem que você fez, mas ele faz com que você não queira cometer aquilo de novo, para que você sinta no seu coração que aquele pecado dói em você tanto quanto dói nele. É preciso que a gente aprenda a chorar os nossos pecados. Não é que não vamos pecar mais, não é isso, mas cada vez que pecarmos, que aquele pecado doa no nosso coração, que aquele pecado doa na nossa alma, que a gente chore os nossos pecados, confesse-os e principalmente não tornemos a fazê-lo, porque Jesus é aquele que nos capacita e que nos dá condição de evitá-los. Jesus também veio comunicar a vida divina. Deus não só enviou o seu Filho para solucionar os nossos problemas, romper as amarras dos pecados, não só isso, mas para lhe trazer a vida verdadeira, vida em abundância. Não é essa vida mundana que a gente está acostumado a saborear. Não é isso, é vida verdadeira. Vamos ver o que nos diz o evangelista João, no capítulo 10, versículo 10 também. Deixa eu ler para vocês. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O ladrão é o mundo. O ladrão é o pecado, o ladrão é o demônio que vem para roubar a sua vida, roubar a sua paz, roubar a sua família, matar, destruir. Mas Jesus não veio só para solucionar estas questões, Jesus veio trazer a vida e a vida eterna. Jesus é a presença do amor do Pai para com os pecadores, para que a gente sinta esse amor misericordioso de Deus. Vamos ver o que nos diz novamente Romanos, versículo 5, capítulo 5, versículo 19 a 21. Olha o que nos diz. De modo que, como pela desobediência de um só homem, Adão e Eva, todos se tornaram pecadores. Assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Esse é o bem que completa a nossa vida e que afugenta o mal dela. Está aí, Jesus, Yeshua, o bem
que manifesta o amor de Deus, a misericórdia de Deus, afugenta todo o mal da nossa vida, nos comunica a vida em abundância e nos faz sentir com vigor a misericórdia e o amor de Deus. Mas afinal, como se deu a nossa salvação? Para quem não está muito habituado com a história da salvação, vamos fazer um resumo. Primeiro ponto, pela encarnação. O Filho de Deus, sendo de condição divina, assumiu a carne pecadora e habitou entre nós, fazendo-se semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Ele assumiu a carne pecadora, não que ele fosse pecador, mas a nossa carne, a que temos aqui, é pecadora. Jesus também teve a nossa mesma carne, a nossa mesma pele, mas a dele não era pecadora. Vamos ver o que nos diz novamente Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39. Depois disto, que nos resta dizer? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Quem não poupou seu próprio Filho e entregou por todos nós, como não nos haverá de agraciar em tudo junto com ele? Quem acusará os eleitos de Deus? É Deus quem justifica? Quem condenará? Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada? Segundo está escrito, por sua causa somos postos à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isto somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus se manifestou em Cristo Jesus. E também, por sua morte, tenha sempre em mente, Jesus não foi assassinado. Ele se entregou voluntariamente à morte por amor de nós. Carregou os nossos pecados com ele. Quando Jesus foi capturado, quando os soldados chegaram, São Pedro desembainhou a espada e cortou a orelha do soldado. Jesus falou, guarde a sua espada, eu não quero derramamento de sangue aqui. E milagrosamente colou de novo a orelha do soldado Malco. E por sua ressurreição, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, sepultando o nosso pecado com sua morte, e ele vence a pior consequência de todo o pecado, que é a morte. Por isso também nós ressuscitaremos. Queridos irmãos e irmãs, Jesus é a solução. Então convido vocês a assistirem o vídeo em família, também mande para os seus amigos. Se você quiser pode comentar, pode curtir, sinta-se à vontade, tá? E estaremos presencialmente no nosso encontro tirando todas as dúvidas de vocês. Agradeço muito a participação de todos vocês. Vamos fazer a nossa oração final. Estaremos sempre reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor, por mais um encontro. Abençoe todos esses irmãos e irmãs que hoje acompanham conosco. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Estaremos sempre reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.